Milionário vê um mendigo se aproximar de sua filha surda e congela ao perceber o que ela estava fazendo com ele. Por um instante, o mundo dele desaba. O que acontece ali, ninguém seria capaz de explicar com palavras. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Fernando girou o corpo bruscamente, o celular ainda colado à orelha. Seu olhar varreu a praça como um scanner desesperado. Pessoas andavam apressadas, barulho de buzinas, o calor pulsando no asfalto. A menina de 8 anos, que estava ao seu lado há segundos, desaparecera. "Isadora!" gritou de novo, agora chamando a atenção de alguns transeuntes. A ligação pendurada com um cliente importante caiu no esquecimento. Seu coração batia no ritmo de um tambor em pânico. Ele largou a pasta executiva no chão, correu em círculos curtos, olhos arregalados e por um instante, apenas um, pensou no pior. A levaram, fugiu, perdeu-se. A mente saltou para manchetes que sempre ignorou. Agora elas tinham um rosto, o da filha. Então viu. Ali, a poucos metros, entre o concreto e o caos da cidade, estava ela, sentada na beira de um canteiro, pernas cruzadas como se estivesse em uma sala de aula. Isadora gesticulava com as mãos, em ritmo acelerado. Diante dela, um menino franzino, de roupas sujas e olhos atentos, repetia os sinais. Ela sorria. Ele também. Fernando parou, atordoado. Tentou entender o que via. A filha surda de nascença, que se comunicava com Libras desde os 3 anos, interagia fluentemente com um menino de rua. O contraste era tão absurdo quanto hipnotizante. A inocência da infância cruzando fronteiras sociais que adultos jamais atravessariam. "O senhor viu isso?" Uma mulher ao lado dele sussurrou, já filmando com o celular. "É lindo. Parece até encenado." Fernando se aproximou devagar, como se pisasse em solo sagrado. O menino notou e congelou. Isadora também. A menina olhou para o pai com aquele olhar único que ele nunca soube decifrar, um misto de orgulho e desafio. Não disse nada, apenas ergueu as mãos e fez um sinal. "Amigo, Isadora, venha aqui agora." A voz dele saiu mais dura do que queria. Ela hesitou. O menino recuou, olhos baixos. Fernando viu o medo. Viu também os pés descalços, os dedos machucados, o joelho esfolado. Não sabia o nome daquele garoto, mas algo dentro dele, algo que ele pensava ter perdido, doeu. Isadora não se moveu. "Ele fala Libras", disse ela em voz baixa, tentando oralizar. Era raro vê-la tentar isso. Ele aprendeu com a mãe. Fernando ficou paralisado. Sentiu as engrenagens da sua rotina emperrarem. Isadora aproximou-se e segurou sua mão, como quem quer apresentar alguém especial. "Pai, esse é o Kaique." O nome soou estranho em seus ouvidos, tão distante da sua realidade e tão vivo. "E onde estão os pais dele?" perguntou, olhando ao redor. "A mãe morreu. A avó está doente? Ele cuida dela." Fernando olhou o menino. Os olhos de Kaique não pediam dinheiro, pediam silêncio, respeito. Talvez apenas mais alguns minutos com aquela menina que lhe devolvia o mundo em sinais. Um guarda municipal se aproximou, chamando atenção para o grupo que começava a se formar ao redor. Alguns tiravam fotos, outros filmavam. "Algum problema aqui?" perguntou o agente. Fernando balançou a cabeça. O vídeo da interação já estava circulando. Um influenciador local postou com a legenda: "Menina surda emociona a praça ao conversar com menino de rua em Libras. Amor é linguagem universal." Fernando leu aquilo no próprio celular minutos depois, já dentro do carro. Isadora ao lado, ainda sorrindo. O vídeo já tinha 3.000 curtidas. Comentários pipocavam. "Quem é esse garoto? Quem são os pais dela?" Ele respirou fundo. Pensava que aquele dia seria apenas mais uma reunião, mas algo havia se quebrado. Na tela do celular, Kaique sorria. Na vida real,
Fernando dirigia sem saber que aquele era o primeiro passo de um caminho sem volta. No dia seguinte, Fernando proibiu qualquer menção ao nome Kaique durante o café da manhã. Ele é um desconhecido, Isa. Um garoto de rua. Eu sei que você ficou animada, mas não é seguro, disse enquanto espalhava geleia em uma torrada com uma calma forçada. Isadora não respondeu. Seu olhar estava fixo na xícara de leite, os dedos desenhando sinais invisíveis sobre a mesa. Fernando continuou como se estivesse negociando com um cliente difícil. Ele tem a vida dele, você tem a sua. Não podemos nos envolver, é perigoso, entende? Ela levantou os olhos devagar e, com toda a paciência que só crianças determinadas sabem ter, sinalizou: você não viu, ele é bom. Fernando suspirou, largando a torrada intocada. Isso não tem a ver com ser bom ou ruim. Tem a ver com responsabilidade. Eu sou seu pai e é meu dever te proteger. E parte disso é manter você longe desse tipo de exposição. Ela cruzou os braços. O silêncio entre eles não era novo, mas dessa vez tinha peso. Fernando sentiu. Naquela tarde, ele tentou retomar o ritmo dos negócios, reuniões empilhadas, planilhas abertas em 3 telas. Mas a imagem de Isadora e Kaique gesticulando no meio da praça continuava queimando na mente. Não pela ternura, mas pela simplicidade brutal com que aquele menino se fez entender. Ele aprendeu com a mãe. O eco da frase voltava sem pedir licença. Não era só o gesto, era o contexto. Era uma criança que, em vez de pedir esmola, conversava em libras, que cuidava da avó e que, por algum motivo ainda obscuro, agora fazia parte do universo emocional da filha. À noite, Isadora recusou o tablet. Não quis desenho nem doce, apenas desenhou com lápis de cor. Quando ele passou pelo quarto, viu sobre a mesa ela e Kaique, sorrindo, mãos erguidas. Uma palavra ao lado em letras tortas. Amizade. Foi o estalo. Na manhã seguinte, Fernando voltou à praça. Vestia terno, mas o rosto estava cansado. Passou por camelôs, ignorou os olhares. Viu um grupo de crianças chutando uma garrafa de plástico como se fosse bola, mas Kaique não estava lá. "O senhor está procurando o menino da surdinha?" perguntou um ambulante, ajeitando os CDs piratas na toalha. Fernando se virou. "Sim. Hoje ele não veio, não. Deve ter ficado cuidando da avó. Onde ele mora?" O homem olhou-o de cima a baixo, desconfiado. Fernando tirou uma nota de 50 do bolso. Não era suborno, era impaciência. Rua Conselheiro Passos, Travessa 5, Cortiço da Dona Lourdes, 3º quarto no fundo. Fernando foi. Contra toda lógica, contra todos os instintos. Atravessou bairros, ruas apertadas, vielas que nunca pisara. O ar parecia mais denso. Portas sem pintura, roupas estendidas entre fios, cheiro de comida e mofo. Parou em frente ao portão de ferro torto. Uma mulher na varanda apontou para os fundos. Ele entrou. O quarto era pequeno, uma janela emperrada, um ventilador quebrado. E lá, em um colchão velho encostado na parede, estava Joana. Kaique, ajoelhado ao lado dela, fazia uma compressa com pano molhado. Fernando tossiu levemente para anunciar a presença. Kaique virou-se de imediato, assustado, os olhos arregalados, pronto para fugir. "Calma, eu não vim brigar. Só precisava entender." A avó tossiu. O menino segurou a mão dela com força. O homem se aproximou lentamente, observando a cena. O contraste com seu apartamento de alto padrão era grotesco. "Isso aqui", murmurou Fernando. "Isso é onde você vive?" Kaique assentiu. Não tinha vergonha. Era a realidade. "E a sua avó? Está doente?" "Febre. Desde anteontem. Eu consegui um xarope na farmácia. Me venderam barato." Fernando olhou em volta. Não havia remédio. Não havia geladeira. Havia um menino de 9 anos cuidando de uma idosa em um lugar onde nenhum adulto deveria morar. "Vocês comem o quê?" Kaique hesitou. Abriu uma sacola no canto. Um pão amanhecido, um pedaço de queijo quase mofado e 2 copos de plástico.
Fernando respirou fundo. Aquele cheiro de miséria não estava nas roupas, estava impregnado na estrutura. A dor se infiltrou devagar, primeiro como desconforto, depois como constrangimento e, enfim, como culpa. Uma culpa densa, fria, familiar. Sem dizer nada, ele se virou e saiu. O menino o acompanhou até a porta. Ah, Isadora, ela vai vir aqui? Fernando parou. Ela queria, muito, mas eu disse que não. Por quê? Porque isso aqui é difícil demais para ela. Mas ela entende. Fernando olhou o garoto nos olhos. Pela primeira vez, viu não só a coragem, mas também o cansaço. A solidão de quem cresceu rápido demais e, sem querer, viu também sua filha. E se odiou um pouco por isso. Eu trago ela, disse enfim. Mas primeiro, sua avó precisa de um médico. E você, de comida decente. Kaique tentou esconder o alívio, mas não conseguiu. Sorriu. Fernando saiu andando, sem saber exatamente por quê, mas certo de uma coisa. O mundo que ele sempre fingiu não ver, tinha agora um rosto. O consultório era branco demais, limpo demais. O tipo de lugar onde tudo parecia ensaiado para fingir paz. Fernando encarava a pediatra da clínica particular enquanto ela revisava os exames de Joana, a avó de Kaique, sob um silêncio incômodo. Infecção respiratória, desidratação moderada. Nada grave se tratarmos agora, mas ela não pode mais ficar naquele lugar, disse a médica sem rodeios. Fernando apenas assentiu. Tinha pago os exames e a consulta sem pestanejar. O que mais poderia fazer depois de ver aquele quarto escuro, aquele pão velho, aquelas mãos tremendo de febre? Mas enquanto os profissionais organizavam a transferência para um pequeno hospital de bairro, sua mente vagava, não com os números da empresa, nem com contratos, mas com uma lembrança específica. Isadora, aos 2 anos, sentada na beira do berço, batendo palmas que não ouvia. Ele nunca esqueceu aquele dia. A perda auditiva foi rápida, silenciosa e, para ele, invisível. No começo, pensaram que era distração. Depois vieram os exames, os laudos, os especialistas, palavras difíceis, sílabas clínicas. A surdez foi diagnosticada como neurosensorial bilateral, sem reversão. A mãe de Isadora chorou por semanas. Fernando, por sua vez, imergiu no trabalho. Reuniões, viagens, fusões. Era mais fácil lidar com prazos do que com lágrimas de uma filha que já não ouvia a própria risada. Quando a mãe dela faleceu, em um acidente estúpido de trânsito, Isadora tinha 5 anos. E Fernando? Bem, Fernando só sabia ser eficiente. Montou a melhor estrutura. Babá com curso de Libras, escola especializada, fonoaudióloga 3 vezes por semana. Tudo impecável, tudo solitário. O silêncio se instalou como um hóspede permanente naquela casa. Agora, vendo Kaique interagir com Isadora com tamanha naturalidade, Fernando entendia algo que até então ignorava. Sua filha não precisava apenas de apoio técnico. Ela precisava ser vista. Naquela noite, ele a encontrou desenhando no tapete da sala. Papéis espalhados, corações, mãos, traços coloridos. Quando ele se aproximou, ela o olhou com um misto de desconfiança e esperança. Amanhã, começou ele pausando. Amanhã vamos ver o Kaique. Os olhos dela se acenderam como poucas vezes desde que perdera a mãe. Ele sentou ao lado dela, sem saber como começar uma conversa em Libras. Ela notou, segurou suas mãos e guiou seus dedos. Fez o gesto para aprender. Depois, com um riso discreto, apontou para si mesma e então para ele. Juntos. Fernando sentiu a garganta apertar. No dia seguinte, chegaram ao hospital onde Joana fora internada. Ela dormia, respirando melhor. Kaique estava no corredor, com um pão de queijo na mão e um copo de suco. Quando viu Isadora, sorriu largo. Eles se cumprimentaram em Libras com naturalidade impressionante. Fernando, à distância, os observava. A fluidez, a intimidade construída em poucos encontros.
Era como se tivessem um idioma secreto, do qual ele sempre foi excluído. Enquanto os dois trocavam sinais e sorrisos, Fernando sentou-se no banco ao lado e encarou o chão. Por dentro, um turbilhão. "Você aprendeu Libras com sua mãe?" perguntou, encarando Kaique pela primeira vez, sem formalidade. O menino assentiu. "Ela era surda também?" "Não, mas trabalhava com pessoas que eram. Intérprete em hospital. Ela dizia que todo mundo devia saber Libras, mesmo que nunca precisasse. Para não deixar ninguém sozinho, ela falava." Fernando engoliu seco. Imaginou a mulher, mãe de Kaique, lidando com dor e inclusão ao mesmo tempo. O contraste com sua própria trajetória doía. "Você e Isadora parecem irmãos." Kaique sorriu de novo. "A gente se entende. Ela não precisa falar. Nem eu, só escutar de outro jeito." Fernando assentiu, incapaz de responder. Naquela tarde, ele os levou para comer algo em uma padaria próxima. Isadora pediu suco de morango. Kaique, empolgado, escolheu o maior salgado da vitrine. Os dois riram alto. Isadora riu sem som, mas com luz. Fernando, observando a cena, sentiu algo que há muito não sentia: pertencimento. Por um breve instante, ele não era o empresário, o executivo, o pai sempre ausente. Era apenas um homem diante de duas crianças que tinham criado um mundo onde ele ainda não sabia entrar, mas queria aprender. E naquele pequeno universo de sinais e olhares, ele decidiu dar o primeiro passo. A luz do fim da tarde atravessava a janela do hospital com uma suavidade que contrastava com o ambiente áspero do quarto coletivo. Joana dormia, coberta por um lençol fino, o rosto vincado pelo tempo e pela luta. Respirava com dificuldade, mas o rosto já não estava tão pálido quanto na visita anterior. Kaique ajeitava a fronha do travesseiro quando Fernando entrou com uma sacola nas mãos. "Trouxe umas coisas", disse, meio sem jeito. Dentro havia frutas, sabonete, um par de meias, um caderno novo para Kaique e uma pequena caixa de bombons. Nada extraordinário. Mas o garoto olhou o conteúdo como se fosse um tesouro. "Obrigado. Sua avó está acordada?" "Está acordando sim. Quer falar com ela?" Fernando hesitou por um segundo. "Quero." Joana abriu os olhos devagar, como quem volta de muito longe. Seus olhos eram castanhos, escurecidos pela idade, mas mantinham certo brilho. Quando viu Fernando, tentou se erguer. "Não, por favor, fique deitada", disse ele, aproximando-se com delicadeza. Ela assentiu, olhando-o como se já soubesse quem ele era. "O senhor é o pai da menina." "A menina das mãos que dançam, né?" Fernando sorriu surpreso. "Sou, sim. Fernando, é um prazer conhecer a senhora, dona Joana." "Não precisa do dona. Joana tá ótimo." Sua voz era rouca, mas firme. "Kaique falou do senhor. Disse que ajudou a gente. Eu agradeço. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria." Joana riu, um riso seco. "Olha, eu vivi o suficiente para saber que isso não é verdade. A maioria passa reto, como se a gente fosse poeira." Fernando não soube responder. Em vez disso, puxou a cadeira plástica e sentou-se ao lado da cama. "Kaique é um menino forte, esperto, e tem uma conexão com minha filha que eu nem sei explicar. Ela se sente segura com ele." Joana sorriu com ternura. "Eles se reconhecem. É bonito de ver. Meu neto foi criado com amor, mesmo depois de tudo." Kaique disse que aprendeu Libras com a mãe dele. "Ela era intérprete?" Joana assentiu devagar. "A Letícia, minha filha, trabalhava num hospital público como intérprete de Libras. Teimosa, justa e talentosa com as mãos. Disse que queria que o filho soubesse desde pequeno. Nunca se sabe quem a vida põe no nosso caminho, né? Ela dizia isso sempre." Fernando encostou no encosto da cadeira, processando a informação. "Ele me contou que ela morreu." Joana fechou os olhos por um instante. Um silêncio reverente se instalou. "Foi num incêndio. 2 anos atrás. O prédio pegou fogo de madrugada. Ela foi salvar um vizinho idoso que morava no andar de cima.
Conseguiu tirá-lo, mas inalou muita fumaça, não saiu com vida. Fernando sentiu um nó se formar no estômago. Eu não sabia, ninguém sabia, só a gente. Saiu uma notinha num jornal local. Mulher morre em incêndio após resgatar vizinho. Nem foto botaram, mas Kaique viu, ele viu tudo. Fernando desviou o olhar. O peso da história o esmagava. Desde então ele cuida da senhora? Cuida mais do que eu mereço. Me ajuda com tudo. Acorda cedo, vai atrás de pão, limpa a casa. E ainda vai para a praça para tentar vender doces. Mas o que ele gosta mesmo é de conversar, de ver gente. E ele não estuda? Joana balançou a cabeça. Depois da morte da mãe, ele parou. Faltou tudo. Dinheiro, documento, esperança, até tentar voltar, mas a gente virou número, um monte de papelada, promessa, fila. Ele cansou. E eu não pude fazer muito. Fernando apoiou os cotovelos nos joelhos. O silêncio do quarto agora pesava de outro jeito. Aquela mulher, frágil no corpo, era um monumento de resistência. Eu quero ajudar, disse firme. Joana o encarou, desconfiada. Por quê? A pergunta o pegou de surpresa. Por quê? Hesitou, procurando a verdade. Porque a minha filha o escolheu. Porque ela sorri de verdade quando está com ele. Porque esse menino, no pouco tempo que conheci, me ensinou mais do que muita gente em 30 anos de empresa. Joana sorriu de leve, mas havia uma sombra nos olhos. Só não promete o que não vai cumprir. Kaique já perdeu demais. Fernando assentiu, respeitoso. Eu não vou sumir. Prometo. Antes de sair, deixou seu cartão sobre a mesinha ao lado da cama. Qualquer coisa, me ligue. Joana o observou ir embora com um olhar que misturava esperança e cautela. Do lado de fora, Fernando parou por um momento, respirou fundo e olhou para o céu de fim de tarde. Não havia luz demais, nem escuridão completa. Apenas uma faixa tênue entre mundos diferentes. E ele, pela primeira vez, escolhia atravessá-la. Empresário de elite é flagrado em praça pública ao lado de morador de rua e filha com deficiência. Ação solidária ou golpe de imagem. O título estampava a tela do notebook aberto sobre a mesa de reunião. Fernando fechou a tampa devagar, como se isso pudesse apagar o incômodo que se instalara no ambiente. É um artigo de opinião, mas está sendo replicado como se fosse denúncia, disse Valéria, gerente de comunicação. Estão explorando o vídeo, analisando seu comportamento, suas expressões faciais. Até os comentários no post original viraram manchetes. Fernando permaneceu calado. As ações da holding caíram 2,7% esta manhã, continuou ela, olhando para os demais diretores. Nada catastrófico, mas é uma queda motivada por instabilidade de imagem. O mercado especula. Augusto, sócio e amigo de décadas, cruzou os braços. Você entende o tamanho do que está fazendo? A internet é um campo minado. Qualquer aproximação com temas sociais soa como jogada de marketing, e nós não estávamos preparados para isso. A empresa, o conselho, os investidores. Não é uma campanha. Fernando disse por fim. Então o que é? Perguntou Augusto direto. Porque lá fora parece tudo menos espontâneo. Fernando fitou os olhos do sócio. É pessoal. O silêncio no salão de reuniões foi espesso como concreto fresco. Valéria respirou fundo. Precisamos de um plano de contenção. Pelo menos um posicionamento básico. Algo como, apoiamos iniciativas sociais e inclusão, sem citar nomes, sem vínculo direto. Não vou me esconder atrás de um texto genérico. Fernando, Augusto interveio, tenso. Você está arriscando sua reputação e, por tabela, a estabilidade da empresa. Você entende isso? Entendo. Mas a minha reputação não vale mais que a dignidade de uma criança. A frase saiu sem filtros, mais dura do que esperava. E se isso custa desconforto, então que doa. Valéria abaixou os olhos. Augusto, impassível, bateu com a caneta sobre a mesa. Só espero que saiba até onde isso pode ir. A imprensa não esquece. E gente grande adora cair com estilo.
Naquela noite, no jantar com a irmã e os sobrinhos, o assunto voltou como um fantasma teimoso. Eu vi o vídeo, Fernando. Está em todos os grupos. É bonito, claro. Mas você acha prudente expor a Isadora assim? Perguntou Mônica, servindo arroz para o filho mais novo. Eu não expus ninguém. Ela se conectou com alguém. Eu apenas estava lá. Mas e se esse garoto for um aproveitador? E se tudo isso for uma encenação? Você conhece bem essas histórias. Crianças de rua, manipulação emocional. É arriscado. Você está falando de uma criança que cuida da avó doente num cortiço, não de um delinquente. E desde quando você virou defensor dos esquecidos? Fernando largou os talheres, exausto. Desde que percebi que a minha filha encontra mais paz com um menino de rua do que comigo. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre ele. Mônica, desconcertada, ficou em silêncio. Os sobrinhos fingiram não ouvir. No dia seguinte, Fernando voltou ao hospital. Joana já estava melhor, sentada na cama, lendo um jornal antigo. Kaique ajudava a dobrar o lençol da maca. Trouxe um suco natural e umas frutas frescas, disse entrando com a sacola. Kaique sorriu. Joana ergueu os olhos com serenidade. Você não precisa continuar vindo, sabe? Disse ela. Já fez mais do que muitos fariam. Eu quero continuar. Ela o observou por um segundo, avaliando. Eles estão falando de você na TV. Vi num jornal aqui. Disseram que você é o homem do vídeo, milionário e a filha surda que conversa com o povo. Parece título de novela. Virou um espetáculo. E o senhor aguenta isso? Fernando hesitou. Não sei se aguento, mas sei que não vou recuar. Joana deu um pequeno sorriso. Então é melhor se preparar. Esse país não perdoa quem quebra padrão. Ele riu pela primeira vez em dias. Talvez esteja na hora de derrubar uns padrões. Kaique olhou para ele, depois para Isadora, que acabava de entrar com uma pequena mochila colorida. Trocou sinais com ela de forma espontânea, vibrante. Fernando os observou, não com paternalismo, mas com fascínio real. Pela leveza, pela força, pela verdade que não cabia nas reuniões da empresa, nem nos jantares familiares. Ali, entre paredes descascadas e cheiro de álcool hospitalar, ele enxergava sentido. E pela primeira vez em muito tempo, não se importava com a opinião de ninguém. Nome completo? Kaique. Só Kaique. O menino respondeu, encolhido na cadeira de vinil, olhos atentos ao movimento da recepção. A recepcionista franziu o senho. Não tem sobrenome? Documento? Fernando, de pé ao lado dele, respirou fundo. Ele não tem RG, nem certidão, mas a avó pode confirmar tudo. Eu pago a consulta em dinheiro se for preciso. O menino precisa ser avaliado. Está cuidando da avó e... Desculpe, senhor, mas sem pelo menos um documento básico, não podemos abrir o prontuário. É norma do hospital. Norma ou não, ele precisa de atendimento. Eu cubro qualquer exigência. A mulher olhou para os dois, depois para o computador, digitou algo e chamou discretamente um supervisor. Fernando sentiu o clima pesar. Kaique, ainda mais encolhido, olhava para o chão. Minutos depois, foram conduzidos até uma pequena sala ao fundo. Lá um homem de camisa azul clara, barba bem feita e crachá com a inscrição Serviço Social, os esperava. Boa tarde, sou Vinícius, assistente social. O hospital me chamou por precaução. Podemos conversar? Fernando assentiu e sentou-se. Kaique continuou de pé. Esse menino está sob sua responsabilidade legal? Perguntou o assistente direto. Não exatamente. Ele vive com a avó, Joana da Silva, que está internada aqui no setor B12. Eu tenho ajudado. Entendo. Mas ele mora com a avó e o senhor está apenas prestando assistência informal? Por enquanto, sim. E sabe se ele está registrado? Certidão de nascimento? Ela me disse que foi perdida num incêndio. A mãe dele morreu. Ele não tem documento nenhum. Vinícius se inclinou, cruzando as mãos. Isso é um problema, senhor Fernando. Sem registro civil, legalmente Kaique não existe.
Não pode estudar, não pode ter acesso a políticas públicas, nem mesmo atendimento hospitalar em muitos casos. E se alguém denunciar isso, ele pode ser retirado da guarda da avó e levado para acolhimento institucional. Fernando ficou em silêncio. A palavra ficou ecoando. Institucionalizado. Mas ele tem uma avó, tem um lar, argumentou. Um lar precário sem comprovação legal de tutela. Se o Ministério Público for notificado, pode entender que há risco social. Não é uma questão de bondade, é de procedimento. E o sistema é frio, senhor Fernando. O senhor pode não gostar, mas não temos muito controle sobre isso. Fernando olhou para Kaique. O menino fingia estar distraído com a lousa da parede, mas sua postura tensa traía o medo. Sabia exatamente do que estavam falando, mesmo sem palavras claras. E o que pode ser feito? Perguntou. Vinícius ponderou. Primeiramente, precisamos rastrear algum registro. Certidão de nascimento, boletim escolar antigo, qualquer dado da mãe dele. Se não acharmos nada, temos que abrir processo de registro tardio. Isso leva tempo. Enquanto isso, o senhor precisa entender que qualquer exposição pública pode atrair olhares indesejados. Como assim? Digo, o vídeo. A viralização. O rosto dele está na internet. Há promotores que enxergam isso como exploração de menor. E acredite, tudo pode ser usado contra vocês. Fernando fechou os olhos por um momento. A boa intenção estava se transformando num campo minado. Eu só quis ajudar. Ajudar é nobre. Mas aqui, senhor Fernando, isso exige assinatura, declaração, responsabilidade e, acima de tudo, discrição. Na saída, Kaique chutava pedrinhas pelo estacionamento. Eu vou ter que ir para abrigo? Não, se o senhor conseguir impedir, respondeu Fernando com um sorriso leve. Mas a gente vai ter que correr atrás dos seus papéis. A vida, parece, exige papel até para existir. Kaique olhou para ele, desconfiado. É verdade que tem abrigo onde batem nas crianças? Fernando não soube o que dizer. Preferiu a verdade que conhecia. Tem lugares bons e ruins, como tudo na vida. Mas você não vai para nenhum lugar. Você vai comigo até resolvermos isso. O menino assentiu, calado. Fernando, por dentro, se revolvia. Anos gerenciando empresas, solucionando crises complexas. E agora se via enfrentando um sistema onde a lógica era impessoal, indiferente, onde uma criança podia ser apagada por falta de uma folha carimbada. À noite, de volta ao apartamento, contou o que aconteceu a Isadora. Ela fez o sinal de perigo e depois família. Ele vai ficar com a gente? Sinalizou. Fernando demorou a responder. E então fez um sinal que aprendeu naquela semana. Promessa. Isadora sorriu. Ela entendeu. A sirene do carro oficial não soava como as de emergência, mas o som do motor desligando em frente ao cortiço ecoou como um presságio. 2 homens de terno escuro e expressão indecifrável desceram com pranchetas em mãos. Um terceiro, vestindo colete azul com brasão bordado, segurava uma pasta. A inscrição nas costas era clara: Conselho Tutelar. Joana, sentada na cadeira de plástico diante do quarto apertado, os viu primeiro. Tentou se levantar, mas a fraqueza a segurou. Kaique, que estava varrendo a calçada, parou imediatamente. Boa tarde, Dona Joana da Silva? Perguntou um deles, já com a prancheta à vista. Sou eu. Que foi? Recebemos denúncia de que há uma criança vivendo em situação de risco aqui. Precisamos verificar. Quem denunciou? Isso é sigiloso, senhora. Kaique deu um passo à frente, nervoso. Eu tô bem. A gente tá bem. Não precisa... Você é o Kaique? Perguntou o segundo homem, olhando para ele como se fosse um prontuário ambulante. O menino hesitou. Sim. Está sob a guarda da sua avó? Sim, senhor. Algum documento que comprove isso? Joana tentou se levantar de novo, falhando. Meu neto não tem papel, mas tem casa. E tem amor. Infelizmente, isso não é suficiente, senhora. A ausência de registro, combinada à denúncia, configura abandono material. Vamos precisar levar o menino para acolhimento temporário até que a situação seja regularizada. O quê?
Kaique deu um passo atrás. Não, eu não vou para abrigo. É só temporário, garoto. Vai ser cuidado lá, segurança e proteção, entende? Joana agarrou o braço do neto com a pouca força que restava. Ele não vai a lugar nenhum. Aqui é o lar dele. Se resistirem, teremos que acionar reforço. Fernando recebeu a ligação quando estava em reunião com um cliente internacional. O número era desconhecido, mas algo em seu estômago apertou. Atendeu. É o senhor Fernando Duarte? Sim. Quem fala? Aqui é Vinícius, do Serviço Social. O Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima sobre o Kaique. Estão no local agora. Estão levando o menino. O quê? Fernando levantou da mesa, já indo em direção à porta da sala de reuniões. Estou indo para lá agora. Chegou a tempo de ver o carro branco saindo da viela. Correu atrás, mas só conseguiu ver Kaique pela janela de trás. Olhos vermelhos batendo contra o vidro, os dedos desesperados tentando sinalizar algo. Fernando socou o capô do carro. Joana, sentada no chão, chorava silenciosamente. Vizinhos observavam, uns com pena, outros indiferentes. Quem fez isso? Perguntou Fernando, ajoelhando-se ao lado dela. Dizem que foi um vizinho do andar de cima. Disse que a criança ficava muito tempo na rua, sem escola, sem comida certa, que era negligência. Mas não é, seu Fernando. Eu sei que não é. Naquela noite, Fernando contou a Isadora. Ela tentou entender o que ele dizia, mas antes que conseguisse terminar os sinais, ela já chorava. Com força, sem som, mas com a alma. Jogou os cadernos no chão, se trancou no quarto, recusou comida. Fernando ficou do lado de fora da porta por mais de 1 hora. Sentado, com a cabeça nas mãos, ele havia prometido e falhado. Mais tarde ligou para Vinícius. Onde ele está? Acolhido em um abrigo parceiro. Não posso divulgar o endereço sem autorização do Ministério Público. Você disse que havia tempo, que eu podia agir. Eu disse que havia risco. E agora a denúncia foi formalizada, entrou no sistema. Não posso fazer nada além de relatar sua preocupação. E, se o senhor quiser se envolver oficialmente, vai ter que entrar com pedido judicial. Fernando mordeu o lábio. Estava cansado de palavras burocráticas. E se eu quiser ficar com ele? Silêncio. Aí o senhor entra em uma guerra, com a justiça, com o tempo e com as regras. Está disposto? Fernando olhou para a porta do quarto de Isadora. A imagem de Kaique sendo levado se repetia em sua mente como um filme cruel. Estou. Vinícius suspirou. Então prepare-se, porque a partir de agora, o senhor não é mais apenas alguém que ajuda, é alguém que luta, e vai ser julgado por isso. Fernando desligou. Caminhou até a escrivaninha, pegou papel e caneta, começou a anotar nomes, contatos, caminhos. Abaixo, escreveu uma única frase. Não vou deixar ele sozinho. O elevador subia lentamente no prédio do Fórum Central. Fernando segurava uma pasta com documentos, e o terno impecável parecia apertar mais do que o normal. Ao lado, o advogado Paulo Figueira, um homem de fala rápida e gestos contidos, revisava mentalmente os passos do processo. Guarda emergencial é um tiro no escuro quando não há vínculo de sangue, Fernando. Mas você quer tentar, e eu entendo. Só que o juiz não vai se emocionar com boas intenções. Fernando passou a mão no rosto. Então o que ele quer ver? Evidência de laço, prova de convivência, afeto, necessidade mútua. Algo que sustente juridicamente o que você sente emocionalmente. E como se prova isso? Testemunhas, registros, histórico e, principalmente, a voz da criança. O elevador parou no 10º andar. Os dois saíram e caminharam pelo corredor até o protocolo. O ambiente era impessoal, cartazes sobre adoção, silêncio forçado, cheiro de papel velho e café fraco. Fernando assinou os papéis sem hesitar. Pedido de guarda temporária com base em vínculo afetivo. O advogado declarou ao balcão, com solicitação de urgência. A mulher carimbou os documentos com força mecânica. Será analisado. Prazo de 7 a 10 dias úteis.
Fernando mordeu os dentes. Sabia que naquele tempo qualquer coisa poderia acontecer com Kaique. Abrigos não eram lugar para crescimento, eram sobrevivência. E ele sabia que o menino estava encolhido lá dentro esperando. Naquela noite contou tudo a Isadora. A menina, já mais calma, ouvia atentamente, olhos fixos nos gestos do pai. Estamos tentando trazer o Kaique de volta, mas eles querem provas. Querem saber se somos mesmo família. Isadora olhou para ele por um momento, depois sinalizou com firmeza. Eu posso dizer... Fernando franziu a testa, surpreso. Dizer o quê? Como ele me entende. Como me escuta. Melhor que você, às vezes. Ele sorriu, tocado pela franqueza. E como você acha que podemos mostrar isso? Ela correu até o quarto, pegou o tablet e mostrou a ele os vídeos que havia feito escondida. Ela e Kaique conversando em libras no hospital, na praça, brincando com desenhos, sorrindo. Vídeos curtos, simples, mas que diziam tudo. Podemos usar isso? Perguntou, já sabendo a resposta. Fernando a puxou para um abraço apertado. Podemos, e vamos. 2 dias depois, sentaram-se no escritório de Paulo. O advogado assistiu aos vídeos com atenção incomum. Isso é ouro. São registros espontâneos, mostram afeto real, continuidade de contato, naturalidade. Isso vale mais do que qualquer declaração escrita. E ela pode falar? Em audiência, sim. Se o juiz autorizar, a menina pode dar seu depoimento. Desde que esteja emocionalmente estável para isso. Mas é incomum para crianças. Fernando assentiu. A Isadora não é comum. E ninguém entenderia melhor esse laço do que ela. Certo? Vamos incluir os vídeos no pedido e acrescentar a intenção da criança de testemunhar, se for necessário. Vai chamar atenção, pode gerar empatia, mas também críticas. O senhor tem certeza? Fernando olhou para a filha. Ela fazia um sinal com as mãos. Coração valente. Tenho. Na semana seguinte receberam a notificação. O juiz designaria uma audiência preliminar para escutar os envolvidos. Não era ainda o julgamento da guarda, mas uma primeira análise da viabilidade. É a chance de ouro. Mas também um campo de risco, disse Paulo no caminho para o fórum. Isadora, sentada no banco de trás, usava um vestido azul claro. Nas mãos, levava um desenho dobrado. Fernando havia tentado impedi-la de levar. Não queria que o juiz achasse infantil demais, mas ela insistiu. No papel havia 3 figuras de mãos dadas, ela, Kaique e Fernando. Acima delas, a palavra família, em libras. Na antessala do gabinete, Isadora esperou em silêncio. Fernando segurava a pasta com os vídeos. Paulo repassava argumentos mentais. Então a porta se abriu. Um funcionário do tribunal os chamou. O juiz quer ouvir primeiro a criança. O senhor pode acompanhá-la, mas deve permanecer em silêncio. Fernando olhou para Isadora, que ergueu o queixo, firme. Pronta? Ela assentiu. Entraram. A sala era simples. Mesa de madeira escura, livros empilhados, uma bandeira do estado no canto. O juiz era um homem grisalho, de expressão serena. Ao lado dele, uma assistente de libras. Isadora, certo? Perguntou com voz gentil. Ela assentiu, sinalizando ao mesmo tempo. Você quer nos contar sobre o Kaique? Isadora olhou para o pai. Ele apenas sorriu e assentiu. Então, com a ajuda da intérprete, ela começou. Contou como se conheceram, como ele aprendeu sinais, como cuidava da avó, como a fazia rir, como olhava para ela sem pena, sem estranhamento. Contou como ele era o único que não a tratava como diferente. E então abriu o desenho e o mostrou. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos. E você gostaria que ele morasse com vocês? Isadora fez um sinal que o tradutor demorou um pouco a interpretar. Ela disse, ele é minha família. Só está esperando voltar para casa. Fernando fechou os olhos. A frase caiu como um martelo. Não havia defesa jurídica mais poderosa do que aquela afirmação simples, vinda do coração de uma criança. Na saída, Paulo os encontrou. Foi forte e suficiente?
Talvez o juiz não demonstrou nada. Mas eu vi. Ele escutou de verdade. Fernando olhou para a filha. Ela fez o que eu não conseguiria. Paulo sorriu. O instinto de pai pode vir tarde, Fernando. Mas quando vem, muda tudo. O relógio na parede do tribunal parecia não avançar. O ponteiro dos segundos rodava num compasso ansioso, mas o tempo dentro da sala estava suspenso, pesado e carregado de expectativa. Fernando ajeitou o colarinho da camisa pela terceira vez. Ao lado, o advogado Paulo Figueira repassava mentalmente os pontos-chave. Do outro lado da sala, um representante do Conselho Tutelar e um promotor público revisavam suas próprias anotações. A mesa do juiz estava vazia ainda, mas tudo já anunciava tensão. Isadora, sentada entre Fernando e Paulo, balançava os pés no ar, mãos no colo. Vestia o mesmo vestido azul da audiência preliminar. Seus olhos estavam atentos, não assustados. Ela não parecia intimidada com o ambiente formal, parecia decidida. A porta lateral se abriu. O juiz entrou, seguido da intérprete de Libras, e pediu que todos se levantassem. Quando todos sentaram, ele folheou o processo à sua frente por alguns segundos. Então ergueu os olhos. Senhor Fernando Duarte, o senhor está solicitando a guarda temporária de um menor sem laços consanguíneos, com base em vínculo afetivo. Correto? Sim, meritíssimo. O menor em questão está atualmente acolhido sob tutela do Estado, e a situação é delicada por envolver a ausência de documentação, histórico familiar fragmentado e vulnerabilidade social. Este tipo de pedido exige mais do que boa intenção. Eu entendo. O juiz fez um breve aceno e voltou-se para Isadora. A menor solicitou espontaneamente prestar depoimento. Sim, meritíssimo, disse Paulo. E, com permissão, trouxe materiais audiovisuais que sustentam o vínculo entre as crianças. O juiz observou a menina com atenção. Seus olhos suavizaram, embora sua postura seguisse firme. Isadora Duarte, você se sente confortável para falar? Ela assentiu, fazendo o sinal de sim. A intérprete se posicionou ao lado dela. O juiz indicou que começasse. Isadora fez um gesto calmo com as mãos, então outro. Depois, em sequência fluida, começou a descrever, com a linguagem do corpo e da alma, o que Kaique representava. Eu nunca gostei de parquinhos. Crianças olham para mim como se eu fosse de outro planeta. Falam alto, apontam, me deixam de lado. Mas Kaique me olhou de verdade. Ele falou comigo com as mãos. A sala, atenta, silenciava cada vez mais. Ele não grita. Ele entende. Ele nunca me chamou de coitadinha, só de Isa. A intérprete com voz baixa reproduzia as frases com o mesmo cuidado que ela fazia os sinais. Fernando, com os olhos fixos na filha, segurava o próprio fôlego. Ele sabe quando estou triste, quando estou brava, quando quero brincar. Ele me ouve com os olhos. O juiz parou de anotar, apenas assistia. Eu quero que ele volte para casa, porque é lá que ele mora, comigo, com o papai, com a gente. Ela então tirou o desenho dobrado do bolso e o colocou sobre a mesa à frente. A assistente o entregou ao juiz. Na folha, 3 mãos dadas. Acima, família, escrito em português, e abaixo, os sinais desenhados em libras. O juiz ficou com os olhos presos na folha por alguns segundos. Depois, pigarreou e recostou-se na cadeira. Doutor Figueira, há mais alguma consideração? Apenas o que já foi apresentado. Meritíssimo. Cremos que os vídeos e o depoimento espontâneo são demonstrações claras de vínculo afetivo e convivência contínua. O promotor se levantou. Meritíssimo, não há dúvida de que há afeto. No entanto, não podemos ignorar que o senhor Fernando não possui nenhuma comprovação legal de tutela, nem de responsabilidade anterior. Há riscos. O sistema precisa de ordem. E precedentes como esse abrem brechas perigosas. O juiz assentiu lentamente, como quem já esperava aquela posição. Riscos existem em todos os lados, doutor. Inclusive,
quando o Estado acolhe e desaparece com crianças em sua própria engrenagem. Ele se levantou, caminhou até a janela, refletindo. Essa corte reconhece a urgência do caso. Reconhece também o esforço do requerente em prover apoio médico, moradia, educação e afetividade ao menor. Reconhece, sobretudo, a manifestação clara da menor Isadora Duarte quanto ao vínculo emocional com o menor Kaique. Voltou à mesa, pegou a caneta. Diante disso, concedo a guarda temporária e excepcional do menor ao senhor Fernando Duarte, sob acompanhamento periódico do Serviço Social, até nova deliberação judicial. Fernando fechou os olhos. Não como alívio imediato, mas como quem segura as lágrimas com esforço. O juiz finalizou. A presença de vínculos afetivos reais ainda é, apesar do sistema, a base do que chamamos de família. Sessão encerrada. Do lado de fora do fórum, Isadora saiu primeiro, correndo até o jardim. Fernando a alcançou segundos depois, ajoelhando-se diante dela. Ela sorriu, sinalizou com as mãos. Ele volta? Fernando fez o sinal de volta. Sim, agora é oficial. E pela primeira vez, desde que a mãe se foi, Isadora se jogou no colo do pai. Sem barreiras, sem medo, sem reservas. Ali, naquele abraço, nascia algo novo. Não era só vitória judicial. Era um lar sendo reconstruído, sinal por sinal. A primeira manhã na casa de Fernando foi estranha para Kaique. Não pelos móveis modernos ou pela imensidão do apartamento, mas pelo silêncio confortável, pela ausência do improviso. Acostumado a correr atrás de água quente, a vigiar o telhado quando chovia, a esconder-se de olhares que julgavam, Kaique não sabia o que fazer com o conforto. Isadora o puxou pela mão logo cedo, sem perguntas, e o apresentou a cada cômodo como se fosse um parque de diversões secreto. Cozinha, varanda, escritório. Mostrou as plantas que ela e uma antiga babá cultivaram e que Fernando quase nunca notava. Mostrou o armário onde ela escondia chocolates. Mostrou seu mundo. No quarto de hóspedes, Fernando havia deixado uma mochila nova, com roupas compradas às pressas, cadernos, lápis de cor e um par de tênis. Kaique abriu tudo com cautela. Não com euforia, como se ainda não acreditasse. "Isso é para mim?" perguntou baixo. "É", respondeu Fernando na porta. "É tudo seu agora." Kaique não respondeu, mas o modo como arrumou os cadernos na escrivaninha e ajeitou os tênis ao lado da cama dizia tudo. Os dias seguintes correram como pequenos passos de uma dança silenciosa. Isadora e Kaique acordavam no mesmo horário, tomavam café juntos. Ela preferia pão com geleia, ele, leite com achocolatado e um pedaço de bolo. E depois iam para o canto da sala, onde improvisaram uma espécie de base. Ali, entre almofadas e folhas de papel, criaram histórias com desenhos e sinais. Às vezes, Fernando se sentava por perto, observando. E aos poucos, começou a tentar alguns gestos também. "Isso aqui é amizade?" perguntava, fazendo o sinal com os dedos ainda desajeitados. Kaique corrigia rindo. "Assim, ó, mais redondo." "E esse? Amor? Certinho. Tá aprendendo, hein?" Fernando riu, um pouco encabulado. Não lembrava da última vez em que tinha rido assim. À noite, os três jantavam juntos. Nada sofisticado. Macarrão, arroz com ovo, sopa, comida quente e simples. Fernando, que antes comia em frente ao computador ou durante ligações de trabalho, agora se sentava à mesa. Conversavam com as mãos, os olhos, os sorrisos. Às vezes, Isadora ensinava a Fernando um novo sinal. Outras, Kaique contava uma história inventada, misturando gestos e palavras faladas, e todos riam. Não era perfeito. Havia momentos de estranheza, como quando Kaique se assustou com o barulho da descarga automática do banheiro ou quando pediu permissão para abrir a geladeira. Pequenos traumas de quem nunca teve liberdade, mas cada dia trazia algo novo. Fernando começou a reparar nos detalhes.
o modo como Isadora encostava a cabeça no ombro de Kaique enquanto desenhavam, como ele esperava que todos servissem o prato antes de comer, como ambos tinham códigos próprios para rir sem som. Num domingo à tarde, foram juntos ao parque. Fernando levava os dois pela mão. Ninguém ali saberia que aquele trio vinha de origens tão distintas. Brincaram, correram, fizeram um piquenique improvisado com frutas e suco de caixinha. Enquanto as crianças corriam na grama, Fernando sentou-se sob a sombra de uma árvore e os observou. Não se lembrava de ter se sentido tão leve. Não havia reuniões naquela tarde, nem metas, nem pressão. Só aquele instante. Mais tarde, em casa, Kaique se aproximou com um papel dobrado. Quis fazer isso, tipo, de agradecimento. Fernando abriu. Era um desenho dele, Isadora e Kaique em frente a um prédio sorrindo. Acima, a palavra paz, escrita em letras grandes, e ao lado o sinal correspondente em libras. A paz mora aqui agora, disse o menino. Fernando sentiu um nó na garganta. Abraçou Kaique com força, sem palavras. O cotidiano estava longe de ser uma fantasia. Ainda havia burocracia, visitas do serviço social, adaptação escolar pela frente. Mas naquele recorte de tempo, o que existia era genuíno. E o que antes era um apartamento silencioso, agora era casa, era lar. O elevador espelhado refletia o homem que Fernando era, ou pelo menos o que todos esperavam que ele continuasse sendo. Terno impecável, cabelo penteado para trás, rosto contido. Mas havia algo diferente nos olhos. Menos certeza, mais profundidade. Quando as portas se abriram no 27º andar, ele caminhou direto até a sala de reuniões. A equipe já o aguardava. Fernando, Augusto foi o primeiro a se levantar, como sempre. Precisamos conversar antes que isso tome proporções maiores. Fernando pousou a pasta sobre a mesa. Bom dia, podemos conversar agora. Os outros se entreolharam. A tensão era clara. Desde que você trouxe aquele menino para sua casa, tudo tem girado em torno disso. A imprensa continua explorando o assunto. As ações da holding se estabilizaram, mas os investidores querem saber onde você está com a cabeça. Augusto falou com firmeza, mas sem agressividade. Fernando permaneceu calado por alguns segundos. Depois sentou-se. E onde você acha que eu estou com a cabeça? Augusto respirou fundo. Acho que você está tentando fazer o certo. Só não sei se é o certo para todos. Existe um equilíbrio entre vida pessoal e responsabilidades institucionais. E esse equilíbrio está tenso. Fernando encostou-se na cadeira. Eu tenho vivido o oposto disso por anos. Um desequilíbrio absoluto entre lucros e humanidade. Isso é perigoso de se dizer aqui dentro. Por quê? Por ser verdade. Augusto se levantou, andou até a janela, olhou a cidade lá embaixo, os prédios espelhados, o tráfego hipnótico. Sabe o que estão dizendo nos bastidores? Que você mudou o foco, que a causa nobre virou bandeira, e que bandeiras viram divisões. E você? O que você acha? Eu acho, Augusto hesitou, que você está virando outra pessoa, e que talvez essa nova pessoa não caiba aqui dentro. Fernando se levantou também. Eu não caibo em espaços que negam o valor humano, Augusto. E se isso for um problema, talvez eu esteja no lugar errado. O silêncio caiu como um bloco. Na sala privada, horas depois, Fernando analisava os relatórios com pouca atenção. As colunas de números pareciam distantes, quase irrelevantes. A campainha discreta da porta o tirou dos pensamentos. Era Augusto. Vim pedir desculpas. Fernando não respondeu. Eu fiquei irritado, não com você, mas com o que isso tudo me obriga a encarar. Como assim? Eu sempre te admirei por ser implacável, objetivo, racional. Era isso que nos fazia crescer. Mas agora, você se tornou alguém que ouve mais, que para entender, que muda rotas. E isso é um defeito? Não, é só estranho. Porque me obriga a ver quem eu sou e quem eu não fui. Fernando se levantou. Eu não estou pedindo para ninguém mudar,
Só quero fazer o que acredito que é certo, sem ter que me esconder por isso. E se o conselho quiser te afastar, eu tenho ações majoritárias e reputação pública. Fernando suspirou. A minha reputação com os meus filhos vale mais do que a com os acionistas. Augusto assentiu, como quem recebia um soco justo. Está virando pai de verdade, né? Estou tentando. Bom, então prepare-se, porque pai de verdade também apanha. Na volta para casa, Fernando parou diante do espelho do elevador do prédio onde morava. Agora via outra coisa. Via rugas que antes ignorava. Olheiras suaves e um traço de cansaço que não vinha do trabalho, mas do confronto entre dois mundos, o que ele construiu e o que agora tentava reconstruir. Kaique o esperava na porta. Isadora o puxava para mostrar algo novo. Fernando sorriu. Ali, ninguém cobrava metas. Mas havia algo mais importante sendo construído. E, finalmente, ele estava disposto a pagar o preço. O cartório ficava num prédio antigo, com paredes encardidas e placas metálicas tortas nos corredores. O cheiro de papel envelhecido e álcool barato era forte. Fernando apertava uma pasta preta contra o peito, onde levava todos os documentos que conseguiu reunir sobre Kaique. Joana não pôde ir, por recomendações médicas. Kaique, do lado de Fernando, vestia uma camisa limpa, mas os olhos carregavam o desconforto de quem sabia estar fora de lugar. A gente precisa do seu nome completo. Qual sua data de nascimento? A atendente perguntou, digitando num computador antigo. Eu não sei. Minha avó diz que nasci em outubro. Acho que foi perto do Dia das Crianças. E minha mãe me chamava só de Kaique. A atendente suspirou. Sem certidão de nascimento, sem histórico médico, sem CPF. Vai ser mais complicado do que o esperado. Fernando interveio. O que precisa ser feito? Precisamos dar entrada num processo de registro tardio. Vai exigir declaração da avó, talvez testemunhas. Pode levar meses. Fernando cerrou os dentes. A burocracia era como um labirinto sem saída. E enquanto isso, sem registro, ele não pode ser matriculado na escola formal, nem acessar serviços de saúde além do básico. Ele oficialmente não existe. Fernando olhou para Kaique. O menino encarava o chão. Aquela frase, não existe, pesava mais do que qualquer documento. Vamos resolver isso, disse, abaixando-se até a altura dele. Pode demorar, mas você vai ter um nome completo. Vai existir no papel também. Naquela noite, revirando arquivos antigos da empresa em busca de qualquer dado sobre a mãe de Kaique, Fernando se deparou com algo inesperado. Um nome. Letícia Helena da Silva. Funcionária do setor de atendimento há 8 anos, com registro de desligamento em razão de falecimento. A ficha estava desatualizada, mas havia uma foto. Cabelos castanhos escuros, olhar firme. Na legenda, um agradecimento por serviços prestados com excelência e empatia. Fernando ficou imóvel. Lembrou-se dela vagamente. Não pessoalmente, mas por e-mails antigos. Havia sido elogiada por clientes surdos por sua habilidade em Libras. Uma nota interna destacava seu papel como ponte entre a empresa e o público com deficiência auditiva. Era a mãe de Kaique. Ele imprimiu o registro e, ao lado, um relatório que Letícia escrevera em um evento corporativo sobre acessibilidade. Lia-se ali. Não é sobre incluir o diferente. É sobre entender que somos todos parte da mesma conversa, mesmo que falemos línguas diferentes. Fernando sentiu o impacto. Uma mulher que havia tentado promover inclusão dentro da empresa que ele mesmo comandava e que ele mal notara. Agora, o filho dela estava em sua casa, em sua vida e talvez em sua missão. No dia seguinte, levou o relatório e a foto impressa até Joana no hospital. Ela arregalou os olhos ao ver o papel. É ela, minha menina. Ela trabalhou comigo, na minha empresa. Eu nunca soube. Joana segurou a folha com as 2 mãos trêmulas. Ela falava com tanto orgulho desse trabalho,
Disse que pela primeira vez sentia que estava mudando algo. E eu não fiz nada. Deixei essa mensagem morrer no papel. Ela estava lá o tempo todo. Eu só não enxerguei. Joana ergueu os olhos para ele. Mas agora você vê. E ela está aqui, em cada gesto do Kaique, em cada sinal da Isadora. Nada se perdeu, Fernando. Só esperou o momento certo. Ele segurou a mão dela. Pela primeira vez, sem pressa, sem obrigações, apenas presença. Naquela noite, Fernando mostrou a foto a Kaique. O menino ficou em silêncio por um tempo longo. Ela parece comigo? Muito, no olhar, na coragem também. Ela era boa? Era mais do que boa. Era necessária. Kaique segurou a foto como se segurasse algo sagrado. Ela nunca vai voltar, né? Não, mas ela deixou você. E você trouxe a voz dela de volta pra gente. Kaique sorriu, tímido. Posso colocar o nome dela no meu? Pode. Deve. Então quero ser Kaique Helena, para ela ficar comigo sempre. Fernando assentiu, emocionado. Era isso. A existência, no fim, era mais do que um papel. Era memória. Era reconhecimento. Era pertencer. Fernando não dormiu naquela noite. O rosto de Letícia o acompanhava desde que encontrou seu nome nos arquivos da empresa. Mas agora, com a certeza de quem ela era, as lacunas do passado pareciam cobrar uma dívida que ele mal sabia que tinha. Ao amanhecer, desceu até o antigo setor de recursos humanos, agora digitalizado, e pediu acesso ao arquivo físico dos anos anteriores à modernização. Queria mais do que relatórios. Queria contexto. Sentou-se em uma sala abafada, entre caixas empilhadas, pastas numeradas e etiquetas desbotadas. Após quase uma hora vasculhando, encontrou uma pasta fina com o nome Letícia Helena da Silva escrito à mão. Dentro, um formulário de contratação, 2 avaliações de desempenho, ambas com elogios, um pedido de licença por motivo de saúde da avó, e, por fim, uma denúncia informal feita por ela. Era uma folha solta, escrita com letra firme. Relato comportamento desrespeitoso por parte do supervisor direto, Sr. EM, que se referiu aos usuários de Libras como pessoas limitadas e questionou a utilidade do serviço de tradução. Senti-me ofendida como profissional e como cidadã. Solicito providências. Não havia nenhum carimbo de resposta, nenhuma anotação. Fernando reconheceu o nome do supervisor, Eduardo M., promovido anos depois a gerente. Ele apoiou a cabeça contra a parede, os olhos fechados. Letícia denunciou discriminação e foi ignorada. Na sala de reuniões, naquela mesma tarde, Fernando convocou os atuais gestores e conselheiros diretos. Nenhuma pauta empresarial. Nenhuma nova meta, apenas um envelope com cópias da denúncia nas mãos. Esta funcionária trabalhou conosco há 8 anos, era intérprete de Libras e foi vítima de discriminação dentro da empresa, por um de nossos líderes. E ninguém fez nada. Augusto, ao lado, olhou com atenção. Os demais consultavam os documentos desconcertados. Qual a intenção com isso agora? Perguntou um dos executivos. Fernando ficou de pé. Responsabilidade. Essa mulher é Letícia Helena da Silva, mãe de Kaique, a criança que hoje vive comigo. A mulher que tentou mudar esse lugar e foi calada. Mas ela já não faz parte do quadro. Isso foi resolvido na época, rebateu outro gestor. Foi ignorado, corrigiu Fernando com firmeza. E agora nós vamos responder, mesmo que tardiamente, porque o nome dela não pode ser só mais um número arquivado. Augusto ajeitou os óculos curioso. E o que exatamente você pretende fazer? Fernando se aproximou da tela da sala de reuniões e projetou um novo plano. Quero criar o programa Letícia Helena. Uma política interna de acessibilidade comunicacional e inclusão de pessoas surdas, com capacitação em Libras para todos os funcionários do atendimento. E quero reavaliar os quadros executivos à luz dos princípios que pregamos, mas que ignoramos por anos. Silêncio.
Fernando continuou. Não é sobre caridade, é sobre dignidade. É sobre não permitir que mais nenhuma Letícia seja engolida pelo sistema. Um dos conselheiros balançou a cabeça. Isso vai gerar custo, repercussão, gente desconfortável. Que bom, respondeu Fernando, porque desconforto é o primeiro passo da mudança. Na semana seguinte, lançou o projeto com uma mensagem pública à equipe. Um vídeo interno gravado por ele, sem script, sem filtro. Durante anos, construiu uma empresa eficiente, mas silenciosa diante da injustiça. Hoje, entendo que eficiência sem ética é vazia. Por isso, iniciamos uma nova fase. Uma fase em que ouvir, realmente ouvir, será o maior ativo desta organização. Os colaboradores comentaram. Alguns com ceticismo, outros com esperança. Augusto, ao final, foi até a sala dele. Você está quebrando seus próprios moldes. E os nossos? Fernando sorriu cansado. Alguém precisa começar. E acha que ela, a Letícia, te perdoaria? Fernando olhou pela janela. Acho que o perdão nunca será garantido. Mas posso honrar a memória dela. Posso garantir que a voz que ela tentou levantar agora ecoe. Naquela noite, Kaique desenhava em silêncio ao lado de Isadora. Fernando se sentou com eles, observando. O menino ergueu o papel. Era uma mulher com as mãos erguidas, como em libras, cercada por estrelas. Acima, o nome. Mamãe Letícia. Gostou? Perguntou ele. Fernando assentiu. Muito. E ela também gostaria. Kaique sorriu. Eu lembro da voz dela. Era calma. Igual quando você fala com a Isa agora. Fernando segurou o desenho com cuidado. Sua mãe está ajudando a mudar coisas, Kaique. Mesmo depois de partir. O menino não entendeu de imediato. Mas como? Depois eu te mostro. Por enquanto, continue desenhando. Você está dizendo mais do que muita gente consegue com palavras. E naquela noite, ao guardar o desenho entre papéis importantes, Fernando percebeu que a transformação não era só dele. Era de toda uma estrutura. E começava com o nome de uma mulher que ninguém mais esqueceria. A proposta é simples. Queremos transformar a comunicação da empresa em uma ponte e não uma barreira. Fernando caminhava entre os assentos da sala de conferências, onde os principais acionistas e conselheiros da Duarte Holding estavam reunidos. Na tela, o logo do recém-criado programa Letícia Helena brilhava em azul e branco. Curso obrigatório de Libras para todos os funcionários que lidam com o público. Adaptação de materiais internos, atendimento híbrido com intérpretes e contratação de profissionais surdos em áreas operacionais e administrativas. Silêncio. Do fundo da sala, um dos conselheiros, um homem de óculos finos e terno engomado, ergueu a mão. Com todo o respeito, Fernando, mas isso é idealismo demais para um ambiente de negócios. Estamos aqui para gerar retorno, não para educar o país. Fernando respirou fundo. Então você está dizendo que acessibilidade não gera valor? Estou dizendo que não vende. A inclusão é nobre, mas não paga dividendos. Outro conselheiro interveio. Além disso, implementar esse programa custa caro. Treinamento, contratação, consultorias. E para quê? Para agradar meia dúzia de militantes? Augusto, calado até então, soltou um suspiro audível. Não é meia dúzia. É uma parcela da população que foi esquecida até hoje. E que consome, trabalha, contribui, se for respeitada. Fernando encarou todos, um a um. A empresa está sólida, lucros em alta. E essa proposta não afeta a base de operação. É investimento humano. É reposicionar nossa marca como referência ética e moderna. Com o seu dinheiro, talvez, disparou o primeiro conselheiro. Mas com o nosso não. Fernando sorriu. Era o tipo de resposta que ele esperava e estava pronto para enfrentar. Então será com o meu. A sala se agitou. Como assim? Fechei esta semana um contrato com um fundo de impacto social para um projeto imobiliário nosso. O valor líquido cobre 100% da implementação do programa nos próximos 2 anos. Eu abri mão da comissão.
O lucro virá em outro formato. Augusto se endireitou na cadeira. Você usou um contrato milionário para bancar a inclusão? Fernando assentiu. Exato. Porque enquanto discutimos retorno financeiro, tem gente que sequer consegue ser atendida num balcão, porque não sabem falar ou não querem ouvir. Os conselheiros se entreolharam. Alguns franziram a testa, outros apenas abaixaram os olhos. Fernando se voltou à tela, mostrou um vídeo curto. Era Isadora, ensinando sinais básicos para Kaique e, em seguida, para Fernando. Um momento simples, doméstico, mas com impacto. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos reaprendendo a falar com o mundo. Após a reunião, Fernando se recolheu ao seu escritório. Augusto entrou minutos depois. Você sabe que acabou de queimar muitas pontes, né? Algumas pontes levam ao nada. É bom queimá-las às vezes, mas abrir mão de milhões por um ideal? Isso não é só coragem, é quase suicídio profissional. Não é suicídio, é sobrevivência. Minha, da minha filha, do menino que agora mora comigo e de tudo o que me restava de decente. Augusto se aproximou da janela. Sabe, por muito tempo eu achei que você era apenas um executivo frio, um cérebro de números, e agora você virou algo melhor, mais humano. O problema é que esse mundo não perdoa humanos. Então é hora de ensinar esse mundo a mudar. Mais tarde, em casa, Isadora e Kaique o esperavam na varanda, jogando um jogo de cartas inventado por eles. Ao vê-lo, Isadora sinalizou. Como foi o dia? Fernando sentou-se, tirou a gravata e respondeu com um sinal ainda desajeitado, mas sincero. Importante. Kaique riu. Você vai aprender tudo logo, hein? Estou tentando acompanhar vocês dois. Isadora puxou a mão do pai, colocou sobre o peito e sinalizou. Aqui você fala bem. Fernando sorriu. Ele não precisava mais convencer acionistas. A verdadeira audiência dele estava ali, e já o ouvia com o coração. O auditório da sede da Duarte Holding, raramente usado para eventos públicos, estava cheio. Funcionários, jornalistas, pequenos empresários convidados e até influenciadores digitais, todos curiosos com o anúncio do novo programa de inclusão da empresa. No palco, o banner azul com o nome Programa Letícia Helena destacava-se ao fundo com a frase abaixo, comunicar é incluir. Fernando subiu ao palco com passos calmos. Vestia camisa branca, blazer simples, nada formal demais. Pegou o microfone. Hoje não vou começar com números, nem com gráficos. Vou começar com duas pessoas que me ensinaram a escutar de outro jeito. Virou-se para o fundo do palco. Isadora, Kaique, é com vocês. Os dois subiram juntos. Isadora, vestida com um macacão azul claro, sorria com os olhos. Kaique, ao lado, segurava um cartaz com o nome deles em letras grandes. Ao centro do palco, pararam diante da plateia silenciosa. Uma música instrumental suave começou a tocar. Sem dizer uma palavra, Isadora começou a sinalizar. Era uma adaptação em libras da letra da canção Trem Bala, de Ana Vilela, escolhida por eles. Kaique a acompanhava com precisão e emoção. A plateia assistia, atônita. Era como assistir poesia em movimento. Ao final, Isadora fez o sinal de obrigado. Kaique fez o de juntos. Aplausos ecoaram de forma espontânea, longos, verdadeiros. Muitos se levantaram, alguns enxugaram os olhos. No meio da plateia, uma jornalista gravava com o celular. Outro fazia uma transmissão ao vivo. As redes começaram a se movimentar antes mesmo que a dupla descesse do palco. Horas depois, os vídeos começaram a pipocar nos perfis mais populares. Um canal de notícias publicou: do silêncio à conexão, a apresentação que fez um auditório inteiro falar com o coração. O empresário Fernando Duarte não só mudou a própria vida, ele está mudando a forma como vemos inclusão. Outro veículo divulgou: enquanto CEOs brigam por métricas, esse empresário revolucionou a comunicação da sua empresa com o amor de dois pequenos grandes professores. As visualizações explodiram. 300 mil.
800 mil, 1.200.000. Na manhã seguinte, Fernando acordou com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de apoio, convites para entrevistas, propostas de parceria. Até concorrentes o elogiavam publicamente. Augusto entrou em sua sala com o celular na mão. Você virou matéria de capa. O empresário que ouve com o coração está na revista Capital, com uma foto sua entre os dois pequenos. Fernando olhou a imagem. Isadora sorria com o rosto virado para Kaique. Ele fazia um sinal com a mão. Algo entre um obrigado e um estamos aqui. Estão te chamando de símbolo da nova liderança humanizada. A bolsa subiu. Fernando riu, com ironia discreta. Ah, então agora vale. Agora vende. Mas você não fez isso por venda. E é por isso que funcionou. Fernando assentiu. Tudo que é feito por verdade se sustenta. À noite em casa, Isadora correu até ele com o tablet em mãos. Mostrou o vídeo deles com milhões de curtidas. Kaique, envergonhado, disse: não achei que tanta gente fosse gostar. As pessoas precisam disso, Kaique, de ver que ainda existe esperança, gente que se entende sem precisar gritar. Fernando se ajoelhou diante dos dois. Vocês não só ensinaram Libras hoje, vocês ensinaram amor. Isadora sinalizou. A gente fala com o coração, lembra? Kaique fez o gesto também. Fernando ergueu as mãos, um pouco atrapalhado, e repetiu o sinal. Coração, palavra, presente. Eles sorriram. Ali, naquela sala iluminada por tela e ternura, nascia algo mais do que um case de sucesso. Nascia um legado. O corredor do hospital parecia mais curto naquele dia. Fernando empurrava a cadeira de rodas devagar, enquanto Joana observava o ambiente ao redor com olhos serenos. A última semana havia sido de recuperação, mas também de preparação. Ela sabia que não voltaria para o cortiço. Tem certeza disso, Fernando? Perguntou pela terceira vez. Eu não quero atrapalhar. Sua vida já mudou tanto. Joana, a senhora não atrapalha. Ajuda. Completa. Ela o olhou com ternura, como quem enxerga além da gentileza. Meu neto precisa de mim. E se eu for sincera, acho que eu preciso dele também. No estacionamento, Kaique os aguardava. Vestia uma camisa branca e jeans limpo, o cabelo penteado com capricho exagerado, como quem queria causar boa impressão. Ao ver a avó, correu até ela, mas freou a poucos passos. Havia algo solene naquele momento. Joana sorriu. Pode vir, meu filho, eu ainda sou sua. Ele caiu de joelhos à frente da cadeira, abraçando-a com força. Chorava sem vergonha, como criança que finalmente volta para casa. Eu achei que não ia mais ver a senhora. Eu prometi, Kaique. Prometi que não ia deixar você sozinho. Fernando, ao lado, desviou o olhar, sentindo o peso daquele reencontro. Era um momento deles, puro, ancestral. Na chegada ao apartamento, Isadora os esperava na porta com um cartaz improvisado. Bem-vinda, vó Joana, escrito com lápis de cor e decorado com corações. Joana sorriu, emocionada. Você que fez isso, minha flor. Isadora assentiu e correu para abraçá-la também. Não precisavam de palavras, apenas de presença. O quarto de hóspedes havia sido adaptado para receber Joana com conforto. Cama com apoio lateral, cadeira reclinável, armário novo. Nada de luxo, mas tudo pensado para acolhê-la com dignidade. Ela se sentou, olhou em volta e suspirou. Nunca imaginei que ia envelhecer assim, rodeada de gente boa. Fernando apoiou a mão sobre o ombro dela. A gente precisa da senhora aqui. Essa casa virou casa por causa de vocês. Os dias seguintes foram como costuras silenciosas, alinhavando os laços da nova rotina. Joana cozinhava com prazer. Suas receitas simples conquistaram até Fernando, que nunca ligou para temperos. Kaique a ajudava com os remédios. E sempre que podia, ficava no quarto ouvindo histórias da infância da mãe. Isadora, por sua vez, gostava de desenhar com Joana. Mostrava seus cadernos, seus sinais, e ria quando a avó errava algum gesto.
Joana ria de volta, aprendendo aos poucos a linguagem silenciosa da neta adotiva. Fernando, no meio disso, observava. De manhã, preparava o café com calma. À noite, assistia os três jogarem cartas ou cantarem músicas antigas, cada um à sua maneira. O silêncio da casa agora era outro. Não era mais ausência, era plenitude. Numa sexta-feira à tarde, Joana pediu para conversar com ele na varanda. Fernando, eu queria te agradecer. Não precisa, Joana. Preciso sim. Você podia ter fechado os olhos, podia ter seguido sua vida, mas não. Você abriu a porta e, mais que isso, abriu o coração. Fernando a encarou com humildade. Eles me mudaram, me ensinaram. Eu achava que sabia o que era cuidar, mas estava apenas administrando afetos. Agora, eu sinto. E sente bem. Eu vejo. Ela segurou a mão dele. Cuide deles. Mesmo quando crescerem, mesmo quando se afastarem. Cuide com presença, porque isso é o que fica. Sempre. Fernando assentiu emocionado. Naquela noite, Kaique desenhou a nova família. Agora com 4 pessoas. Ele, Isadora, Fernando e Joana. Cada um com algo nas mãos. Ela com uma panela, Isadora com um livro, Fernando com uma flor e ele próprio com um violão. Na legenda escreveu: família é quando ninguém dorme sozinho. Fernando guardou o desenho como quem recebe um presente sagrado. A casa, enfim, estava completa. A campainha tocou às 9h20 da manhã, em uma terça aparentemente tranquila. Fernando estranhou o horário. Não era entrega nem visita programada. Abriu a porta e encontrou um homem de meia idade, magro, óculos pequenos e uma pasta de couro. Senhor Fernando Duarte? Perguntou com tom formal. Sim, posso ajudar? Sou Maurício Rezende, inspetor judicial vinculado à vara da infância. Estou aqui para uma avaliação de rotina referente à guarda provisória do menor Kaique Helena da Silva. Fernando congelou por um segundo. Claro, entre, por favor. O inspetor entrou com um olhar analítico, observava cada canto, cada detalhe. Não com interesse doméstico, mas com frieza burocrática. Era como se catalogasse o ambiente com os olhos. A senhora Joana está presente? Está sim, está no quarto dela repousando. Quer que a chame? Mais tarde. Primeiro quero ver o convívio. Fernando chamou Isadora e Kaique, que estavam desenhando na sala. Ao verem o homem estranho, ambos se sentaram mais rígidos. Kaique segurou o lápis como se fosse escudo. Esse é o senhor Maurício, crianças. Ele veio conversar um pouco conosco. Fiquem à vontade, disse o inspetor, com um sorriso que não chegava aos olhos. Gostaria de ver como é o dia a dia de vocês. Pode continuar o que estavam fazendo. Os dois voltaram a desenhar, em silêncio. Isadora, sempre expressiva, parecia mais contida. Kaique evitava olhar diretamente para o homem. O inspetor anotava. Depois de 15 minutos observando os dois, pediu para falar a sós com Joana. Fernando o levou até o quarto onde Joana, vestida com um xale colorido, os esperava sentada. Dona Joana, a senhora confirma que o menor Kaique vive aqui sob sua supervisão e também do senhor Fernando? Confirmo, sim, e com muito orgulho. Sabe que legalmente a guarda ainda é provisória? Sei, mas na prática ele já é filho do coração do Fernando e neto de alma meu. O inspetor anotou sem emoção. A senhora está ciente de que, havendo manifestação do pai biológico, o Estado precisa considerar a possibilidade de reintegração familiar. Joana apertou os lábios. Que pai? O que sumiu quando o menino mais precisou? O que nunca deu comida nem nome? Ainda assim, se ele se apresentar, a lei exige que seja ouvido. Joana fitou Fernando com preocupação. E ele apareceu. O inspetor não respondeu de imediato. Fechou a pasta. Obrigado, senhora. Foi tudo por hoje. Horas depois, Fernando recebeu a confirmação. Fernando, disse Paulo, o advogado, um homem chamado Gerson Andrade entrou com pedido de reintegração familiar.
Alegou ser o pai biológico de Kaique. Fernando sentiu o chão se deslocar sob os pés. E ele tem provas? Tem um exame de DNA feito recentemente. A certidão de nascimento nunca foi emitida, mas a paternidade biológica foi confirmada. Ele quer a guarda. Isso não faz sentido. Ele sumiu. Nunca procurou o filho. Nunca foi mencionado. Não importa para a lei. Se ele provar que tem condições mínimas e não há impedimento legal, pode ser considerado apto. Fernando se recostou na cadeira, atordoado. E Kaique? Alguém vai perguntar o que ele quer? Na audiência, sim. Mas até lá, tudo depende do que esse sujeito apresentar. Naquela noite, Fernando não contou imediatamente às crianças. Apenas Joana soube. Se ele vier tirar o menino, eu morro em pé, disse ela, com voz trêmula. Ninguém vai tirar o Kaique daqui. Eu vou lutar com tudo que tiver. Joana assentiu, mas havia medo nos olhos. Fernando passou a madrugada em claro, vasculhando processos semelhantes, jurisprudências, entrevistas de especialistas. Era um outro mundo, de linguagem fria e regras insensíveis. Mas era o mundo onde a guarda de Kaique seria decidida. Às 3 da manhã, foi até o quarto das crianças. Ambos dormiam. Kaique com um braço sobre Isadora, como se a protegesse mesmo no sono. Fernando sentou-se na beirada da cama. Eu não vou deixar ninguém apagar o que construímos, sussurrou. E naquele instante entendeu algo que doía mais do que qualquer risco financeiro ou julgamento público. Era o medo de perder um filho. O relógio do tribunal marcava 8h40 da manhã quando Fernando chegou ao fórum. Vestia um terno sóbrio, sem gravata, e mantinha as mãos firmes, embora os dedos tremessem discretamente. Do outro lado do saguão, Kaique esperava com Joana e Isadora. O menino usava a mesma camisa azul que vestira na apresentação da empresa, como se aquilo pudesse lhe dar sorte. Fernando se abaixou ao lado dele. Está com medo? Perguntou. Um pouco. Eu também. Mas você vai estar lá? Do seu lado. Sempre. A sala da audiência era ampla, com cadeiras estofadas e paredes de madeira escura. Ao centro, a juíza, de feições sérias, mas não hostis. À esquerda, Fernando e seu advogado. À direita, o homem que dissera ser pai de Kaique, Gerson Andrade. Gerson tinha o rosto marcado pelo tempo. A barba mal feita, olhos fundos, usava uma camisa de botão amarrotada e tentava parecer seguro, mas havia algo instável em sua presença. A juíza iniciou com formalidade. Esta audiência visa decidir a guarda definitiva do menor Kaique Helena da Silva. Ambas as partes serão ouvidas. O objetivo é avaliar o melhor interesse da criança. Senhor Gerson Andrade, comece com sua declaração. Ele pigarreou. Eu sou o pai do Kaique, biológico, fiz exame de DNA. Sei que não estive presente, cometi erros, mas quero consertar isso. Quero que ele saiba que tem pai. Por que o senhor não esteve presente? Questionou a juíza. Ele hesitou. Tive problemas. Bebida. Brigas. Depois que a mãe dele morreu, eu sumi. Fiquei com vergonha. Mas agora tô limpo, há 7 meses. Faço parte de um grupo de apoio. Tenho trabalho fixo numa oficina. Quero recomeçar. A juíza anotou. Senhor Fernando Duarte? Fernando se levantou. Respirou fundo. Kaique chegou à minha vida por acaso. Ou talvez por destino. Não sou parente de sangue, mas sou pai dele no que importa. Ele vive comigo, com minha filha e a avó dele. Estuda, tem rotina, amor. Não sou perfeito, mas estou presente. Todos os dias. A juíza olhou para os dois. E o menor? Deseja ser ouvido? Sim, meritíssima, disse o advogado de Fernando. Kaique entrou com passos lentos. A sala pareceu encolher diante dele. A juíza sorriu com leveza. Pode se sentar, Kaique. Fique à vontade. Quero ouvir você. Ele assentiu nervoso. Você sabe por que está aqui? Sei. É para decidir com quem eu fico. E você sabe quem é esse homem ali?
Kaique olhou para Gerson, depois abaixou os olhos. Ele é meu pai de sangue. E você tem vontade de morar com ele? Silêncio. Eu não conheço ele direito. Eu fiquei com minha avó quando minha mãe morreu. Depois, fiquei com o Fernando. Ele me ouviu, me protegeu, me ensinou. A Isa, ela é minha irmã. A avó é minha casa. Eu não quero sair de lá. A voz dele falhou, mas a firmeza do olhar, não. Eu gosto do meu nome, Kaique Helena. É por causa da minha mãe. E o Fernando disse que, mesmo sem ser meu pai de papel, ele era meu pai de verdade. A sala ficou em silêncio. A juíza folheou os documentos, fez anotações. Depois olhou para Gerson. O senhor ouviu o que seu filho disse? Ele balançou a cabeça, quase sem forças. Ouvi, e se for para ele ser feliz, eu aceito. Só quero poder ver ele de vez em quando, e que ele saiba que eu não fugi de novo. Fernando olhou para Gerson. Não havia alívio, apenas respeito. A juíza concluiu. A decisão será emitida nos próximos dias. Mas desde já, parabenizo as partes pela postura. O processo de adoção poderá seguir com o pedido da guarda definitiva por parte do Sr. Fernando, conforme manifestação do menor. Ao saírem, Kaique correu para Fernando. A gente ainda tá junto, né? Fernando o abraçou com força. Nada vai nos separar. Joana enxugava os olhos discretamente. Isadora fazia o sinal de coração com as mãos. E ali, mesmo sem sentença oficial, a escolha já estava feita. Kaique havia escolhido ficar onde sempre pertenceu. A ligação veio logo pela manhã. Fernando atendeu com a voz ainda sonolenta, mas o tom formal do advogado do outro lado da linha o despertou num instante. Saiu a sentença. O juiz homologou a guarda definitiva de Kaique em seu nome. Parabéns, Fernando. Agora, oficialmente, ele é seu filho. Fernando demorou alguns segundos para responder. Obrigado, Paulo. De verdade. O oficial de justiça entregará os documentos até o fim da semana. E, se desejar, já pode dar entrada na atualização do registro civil. Ao desligar, sentou-se na beira da cama, os olhos fixos no chão por alguns instantes. Depois, levantou-se com um sorriso contido. Era como se o peso de meses estivesse começando a se soltar dos ombros. No café da manhã, Kaique mordeu uma fatia de pão e sorriu, sem saber o motivo da euforia no ar. Isadora, de olho atento, já imaginava algo. "O que foi?" perguntou o menino. Fernando olhou para os três à mesa. Joana, de avental florido. Isadora, com as mãos agitadas de alegria, e Kaique com o olhar de quem já sabia que algo bom vinha. A decisão saiu. O juiz deu a guarda definitiva. Agora você é oficialmente parte da nossa família. Kaique largou o pão. Os olhos se arregalaram. Por um instante, ninguém disse nada. Até que ele falou, "Quer dizer, eu tenho um pai mesmo? De verdade?" "Tem. E se quiser, também pode ter meu sobrenome. É uma escolha sua." O menino hesitou. Depois assentiu. "Quero sim. Quero ser Kaique Duarte Helena." Joana soltou um suspiro profundo, emocionada. "Sua mãe ia se orgulhar disso, meu filho." Isadora levantou-se de um salto. Correu até a parede da sala onde, tempos atrás, tinham pendurado os primeiros desenhos da família. Pegou uma caixa de canetas coloridas e sinalizou, "Vamos escrever de novo." Na tarde daquele sábado, Fernando montou um painel branco na parede principal da sala. Acima, colou letras adesivas com a palavra família. Isadora trouxe os moldes dos sinais em libras que aprenderam juntos. Cada um desenhou sua própria mão ao lado de um sinal diferente. Joana escreveu avó, Fernando, pai, Isadora, irmã. E Kaique, com mãos trêmulas mas decididas, desenhou o sinal de filho. Abaixo, escreveram os nomes completos, com as novas identidades. Isadora Lima Duarte, Fernando Lima Duarte, Joana Pereira, Kaique Duarte Helena. Fernando observou o mural finalizado. Não era apenas uma composição artística, era a certidão viva do que haviam construído.
Agora todo mundo que entrar aqui vai saber o que somos, disse Isadora sorrindo. Uma família, completou Kaique, com nome, com sinais, com amor. Naquela noite, após o jantar, sentaram-se juntos no sofá. Joana contava histórias antigas. Isadora fazia os sinais ao lado, como intérprete. Kaique descansava com a cabeça no colo de Fernando, os olhos semicerrados. Fernando olhou para o teto, depois para cada um deles. Vocês são meu lar, onde quer que a gente esteja. Joana estendeu a mão e apertou a dele. E você é o nosso, porque o amor não nasce no sangue, ele nasce na escolha. Kaique sinalizou com a mão. Obrigado. Fernando retribuiu. Sempre. Ali, sob a luz morna da sala, selava-se o mais invisível e mais poderoso dos contratos. O nome agora não era só formalidade, era pertencimento, era amor. O galpão era simples, paredes brancas já descascadas e bancos enfileirados sem qualquer simetria. Mas naquela manhã de sol filtrado, o espaço transbordava de atenção. Jovens em situação de rua, voluntários, educadores e curiosos enchiam o lugar com uma energia silenciosa, expectante. Fernando, agora com os cabelos grisalhos nas têmporas e as feições mais serenas, sentava-se discretamente na última fileira. Não usava terno. Camisa de linho, calça clara. Em suas mãos, um caderno de capa gasta. Sobre os joelhos, um envelope dobrado com cuidado. No palco improvisado à frente, 2 jovens organizavam os slides de uma apresentação. Um rapaz magro, sorridente, cabelos cacheados, e uma moça com olhar firme, gestos suaves e olhos que sorriam com facilidade. Kaique e Isadora. O microfone foi dispensado. Isadora abriu a fala com as mãos, em libras, e Kaique a acompanhava em voz alta, traduzindo com entusiasmo, como se aquele gesto fosse o mais natural do mundo. Quando eu era pequeno, eu achava que não tinha voz, porque ninguém escutava o que eu dizia. Isadora sinalizou algo. Kaique sorriu e traduziu, mas aí eu aprendi que o silêncio também fala. Alguns jovens riram, outros assentiram em silêncio. Muitos ali conheciam bem o que era gritar por dentro sem som algum por fora. A gente está aqui porque acredita em futuro, mas mais que isso, acredita em presença, em escuta verdadeira. A gente não veio dar resposta, a gente veio dar companhia. Isadora sinalizou uma frase longa. Kaique traduziu. Família não é quem nasce junto, é quem fica, quem segura sua mão quando todo mundo vai embora. Fernando fechou os olhos por um instante. Voltou, mentalmente, à praça onde tudo começara. A primeira vez que viu Kaique conversando com Isadora sem palavras, apenas com os dedos, os olhos e o coração. Voltou à manhã em que Joana dissera com doçura que os laços reais não se escrevem em papel. Voltou à noite em que segurou um desenho. Abriu o envelope com cuidado. Dentro estava ele. O desenho que Kaique havia feito anos antes. 4 pessoas de mãos dadas. Uma avó com um chale, uma menina com um livro, um homem com uma flor no peito e um menino com um violão. Acima da cena, em letras infantis, o silêncio também fala. Quando a apresentação terminou, uma salva de palmas tímida, mas sincera, ecoou pelo galpão. Um dos meninos do fundo, com um boné caído sobre os olhos, se aproximou devagar. Eu queria aprender isso aí também. Libras. Onde eu começo? Kaique sorriu. Isadora já preparava os materiais de apoio. Fernando observava tudo de longe, sem intervir, sem se anunciar. Ele não precisava mais estar no centro. Ali estava o legado. Horas depois, em casa, Fernando pendurou o desenho em uma nova moldura, ao lado do mural antigo da sala. Passou os dedos sobre a frase e sentou-se no sofá. Joana havia partido há 2 anos, com serenidade. Deixara receitas escritas à mão e cartas para os netos. Isadora agora estudava pedagogia bilíngue. Kaique era educador social e artista visual. E ele era pai.
Um homem que aprendeu a ouvir não com os ouvidos, mas com a alma. Olhou ao redor. O lar estava mais quieto agora, mas ainda pulsava. Lembrou-se de uma frase que repetia para si nos piores dias: nada do que é essencial faz barulho. Fechou os olhos. Ali, entre o silêncio e os quadros, entre o cheiro de café e os risos guardados nas paredes, ele entendeu de uma vez por todas: a maior riqueza que se pode acumular na vida é ser lembrado por ter amado bem. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!